Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 diz assim: procura me ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém? Repita comigo: só Lucas ficou comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque é útil para o ministério. Amém? Pode sentar, e quando sentar, dê uma salva de palmas para Glória a Jesus. Deus. Oh, glória. Irmãos, eu sou apaixonado pelas histórias da Bíblia. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma dessas histórias que a gente não escuta todo dia. Então eu peço que você preste bastante atenção. Se você sentir que foi para você, dá um glória, dá um aleluia, senão eu vou implicar com você. Aleluia. Amém? Amém. Todo mundo conhece aqui essa história, eu creio. Para quem não sabe, Timóteo é o filho adotivo na fé do Paulo. Só que tem algo interessante em Timóteo capítulo 4, pastor. Por quê? Porque o capítulo 4 é um capítulo de despedida. É a última vez que o Paulo está preso, ele não vai sair mais dali. Porque depois do capítulo 4 dias depois, ele é executado. Pegou aí? 4 dias depois do capítulo 4, Paulo é executado. O capítulo 4 é um capítulo de despedida. Aí o que chama a atenção aqui é que ele está deixando bem claro: todo mundo me abandonou, cada um foi para o seu lugar. E ele começa a dizer: um foi para Tessalônica, outro para Dalmácia, outro para Galácia. Todo mundo abandonou ele, mas tem um que ficou: o Lucas. Como é o nome dele? Fala baixinho para quem está do teu lado: o ateu. Quem foi que ficou? O ateu. Lucas, ele é grego. Ele não acredita nem nos deuses da Grécia e nem no Jesus que está sendo pregado. Ele é ateu, não acredita em nada. Mas ele tem uma característica que é útil. E o que é? Ele é médico. Ele é o quê? Aí você vai entender, hoje é culto de missão. Você vai entender como é que esse ateu foi ganhado por Jesus. Tem dois homens aqui que são destacados: Lucas e Marcos. Repita comigo: Lucas. E o outro é o Marcos. Pergunta para quem está falando: conhece eles? Conhece, irmão? Marcos, é interessante a chamada dele, pastor. Porque deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quando o não vem do Pedro, não dói. Quando o não vem do João, não dói. Quando o não vem do Judas, a gente nem sente. Mas e quando o não vem do próprio Jesus? Pesado, né? Para quem não conhece o Marcos, ele sempre está envolvido no ministério de Jesus. Lembra do culto de Jesus lá nos pés dos discípulos? É na casa do Marcos. Lembra da última ceia que ele revela o traidor na mesa? É na casa do Marcos. A maioria das passagens que falam que Jesus está na casa é na casa do Marcos. Lembra quando ele ressuscita? Aí ele aparece no meio da sala, no meio dos discípulos, e mostra a ferida que ele deixou na mão do Tomé? É na casa do Marcos. Percebeu aí? Que ele está sempre na casa do Marcos. Marcos cresceu vendo Jesus visitar a casa dele. Marcos, ele olhava e estava os discípulos na sala, pastor. Jesus almoçando, merendando e jantando na casa dele. Ao ponto, pastor, que ele faz um pedido, e o pedido é tão lindo, pastor. Ele diz: eu posso ser um discípulo. Ele passou tanto tempo vendo Jesus na casa dele, que ele desejou ser um dos. Aí sabe o que é legal aqui? Jesus olhou para ele e disse: não. Pegou aí, né? Jesus olhou e disse: não. Só que uma hora depois, chega um jovem rico dizendo: eu posso ser discípulo?
que Jesus disse? Larga tudo que tem. Peraí. Por que é que com Marcos não tem vaga? Mas com o jovem rico tinha uma vaga. Por que é que Jesus disse não com Marcos, mas com o jovem rico tinha uma vaga para ele de discípulo? Jesus sabia que do Marcos ia, o jovem rico não. É por isso que ele diz, como eu sei que ele não vem, eu vou liberar. Vem. Aí fala, não, depois eu vou. É assim, é mais fácil. O camelo não passar pela agulha do teu rico. Entrar no reino de Deus. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo do Marcos aqui? Aleluia. O Marcos teve todos os motivos. Como é teu nome, profeta? Como? Cleio, se ninguém dá um glória, tu dá. Só que uma coisa aqui. Marcos teve todos os motivos para se desviar. Marcos tinha um respaldo para sair. Aleluia. Por quê? Porque ele pediu para ser discípulo e não foi o Pedro, não foi o Tiago, nem o João que disse não. Foi o próprio. Ele poderia ter olhado para ele, né? E dizer, eu não sirvo nem para Jesus. Aleluia. Pastor, eu não presto nem para andar com ele. Eu vou sair. Vou para o mundo mesmo. Só que o Marcos permaneceu. Aleluia. Ele não foi discípulo de Jesus, mas ele conseguiu ser discípulo de outra pessoa. Repita comigo, o Paulo. De quem? Mais romântico da Bíblia. Para quem não conhece o Paulo ele tem 1,5 metro de altura. Tem problema numa perna por causa da queda do cavalo. Não enxerga direito porque desde quando ficou cego a visão nunca foi a mesma. E é ele quem diz no livro de Colossenses: o amor de vocês por mim é tão grande que se vocês pudessem dar os olhos de vocês para mim. Então olha só, para completar, ele tem raiva de crente. Mas por que é que ele tem raiva de crente? Aleluia. Porque ele deseja uma coisa que ele não pode ter. Ele quer ser nazireu, pastor. E qual é o problema de ser um nazireu? Nenhum. O voto do nazireu é determinável. Eu posso escolher deixar o cabelo crescer por 6 meses. É um voto do nazireu. Posso deixar a barba crescer por 1 ano, sem passar navalha. É o voto do nazireu, porque o voto é determinado. Eu determino. Só que o Paulo é calvo. Não faz o voto. Entendeu a raiva dele agora? Na Bíblia você vai encontrar 3 nazireus. O primeiro é o Sansão. O segundo, Jesus. E o terceiro, João Batista. Aleluia. Todo nazireu tem algo em comum. Eles não podem escolher nada. Por quê? Porque nazireu, quem escolhe é o próprio Deus. Lembra do Sansão? Ele nem tinha nascido. E Deus já estava dizendo para os pais dele: não vai passar navalha na cabeça do menino, não vai se contaminar, não vai beber, não vai fazer nada. Aleluia. Jesus nem tinha chegado. E Gabriel, mas chega na Maria. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o que está sendo gerado em você é do Espírito. Aleluia. Isabel nem teve o menino ainda. E o próprio Deus fala do pai dele: dê o nome que você vai escolher. O nome dele ele já tem, é João. Percebeu que os 3 têm tudo em comum? Nenhum escolheu o que queria ser, fazer ou ter. Foi o próprio Deus que escolheu como ia ser, como ia nascer, o nome que ia ter e como ia viver. Aleluia. Repita comigo: escolhido, não tem escolha. Deixa eu ver quem está pegando esse livro. Glória a Deus. Aleluia. O Paulo tem raiva dos crentes. Qual é o nome da irmã de Rosa ali? Como? Meire, só de uma vez. O Paulo está com raiva dos crentes porque os crentes podem e ele não pode. Pegou aí? Aleluia. Como ele não pode fazer o voto, ele vai perseguir quem pode. Porque a própria Bíblia diz que ele era o mais religioso. Dentre todos os religiosos ali, ele era o mais. Ele seguia a lei, a risca, ao ponto que se você pisar de um lado, ele ia lá e cobrava. Com o Saulo, ou é ou não é. Então ele começa a perseguir, a fama dele cresce. A fama dele é tão grande que tem lugar, pastor, que ele não precisa nem chegar. Antes dele chegar, os pastores fecham a igreja. Antes dele chegar, as igrejas fecham e o pastor sai. Por quê? Por causa da fama dele. Ele começa a ser tão temido que as redondezas, tudo tem medo dele. Ele agora
anda com 4 guarda-roupa. Percebeu? 4 segurança. 4 soldados caminhando com ele. Mas sabe o que é lindo aqui? É que ele vai pegar a carta para ir numa certa igreja, fechar lá. Só que no caminho de Damasco, no meio do caminho, quem aparece para ele? Aleluia. O próprio Jesus. Aleluia. Mas peraí. O correto, quem era para impedir o Saulo, não era o Espírito Santo? Porque era ele que estava governando a terra. Mas por que é o próprio Jesus que aparece? Aleluia. Porque o Espírito Santo não é guerreiro. O Espírito Santo é delicado. Lembra, o próprio Jesus que disse, ele está pregando, aí quando ele termina, aí os discípulos vão almoçar, pastor. Aí os discípulos estão almoçando, aí os fariseus, pastor, olham e dizem assim, ó, isso é imundo. O que é imundo? Eles comem o peixe com a mão. Tem que usar talher. Isso é nojento. Aí Jesus, escutando a conversa, ele disse assim, como é meu anjo? O que é nojento? Tem um discípulo que come com a mão. Aí qual o problema? Isso é imundo. É não. É não. O que contamina não é o que entra. Aleluia, Jesus. É desse jeito. Aí em seguida ele está se virando e fala assim, ó, ele diz isso aí que ele expulsa demônio com demônio. Aí Jesus parou e disse assim, peraí. Se pecar contra mim, tem perdão. Se pecar contra o meu pai, tem perdão. Mas se pecar contra aquele que está agindo em Aleluia, mim, Jesus. aí não tem perdão nem hoje, nem nunca mais. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é delicado. O Espírito Santo não vai parar o Saulo, porque o Espírito Santo não é guerreiro. Aleluia. Jesus, sabendo que o Espírito Santo não vai interferir, ele mesmo aparece, porque ele está tocando na noiva. Aleluia. E o ruim de tocar na noiva é que quem toca esquece que a noiva tem um noivo. Oh, glória. Jesus aparece e Jesus não apareceu para converter o Saulo, não. Jesus apareceu para matar ele. Se você ler direitinho, você vai ver. Ele aparece com a sua glória 100%. Tanto é que derrete os olhos do Paulo. Quando Jesus aparece, fala comigo assim, o Paulo é sabido. Paulo é o quê? Sabido. Pastor, como é que a gente impede a fúria de um Deus? De joelho. E o Paulo sabia disso. É por isso que os 4 seguranças caiu. Mas o Paulo é o único que cai de quê? De joelho. Aleluia. Pegou, né, pastor? Enquanto os guarda-costas caem no chão, o Saulo cai de joelho. É nessa hora que Jesus retém a glória. Porque ele sabia que só tem um jeito de parar a ira de um Deus. É quando tem um homem de joelho. Quando Jesus retém a glória, Jesus olhou e disse, ele é sabido. Ele sabe. Ele conhece. Aleluia. Eu não vou te matar não, Saulo. Eu vou fazer em você uma coisa pior do que a morte. E o que é pior do que a morte? Repita comigo. Ser crente. Não, vou repetir. O que é pior do que a morte? Ser crente. Mas pastor, por que ser crente é pior do que morrer? Porque se você morrer já era. E crente, se te baterem de um lado, teve uma vez que o discípulo estava sentado com Jesus e disseram assim, Senhor, esse negócio do perdão aí funciona como? Aí Jesus olhou e disse, você tem que perdoar 70 vezes. Só que deu meia-noite, viu? Zerou a contagem, viu? É tudo de novo. 70 vezes 7 é por dia. Não vai pensando que fechou a conta, pode guardar mágoa não. Meia-noite o relógio, ó. Zero, tudo de novo. É pior ou não é que a morte? Se tornar crente, você tem que amar quem te persegue, amar quem te faz mal. Lembra, foi o próprio Jesus que falou, não sou eu. Ele disse, olha, Moisés deu um mandamento, eu lhes dou um novo. Qual é? Vocês não podem amar só quem ama vocês, não. O mandamento que eu vos dou é, amai os vossos inimigos. Aleluia, Jesus. Orai pelos que vos perseguem. Agora, é pior ou não é? É pior. Pastora, tem gente que rangeu o dente assim, eu não vou perdoar ela. Aí lembra, a vozinha da consciência. Já
chamada de Espírito Santo, pastor, que vai no ouvidinho da pessoa e diz assim, ó, mas tu tem que perdoar. Tu é crente. Tu é crente. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Tem mesmo não. Acho que é o Deus. Porque o sangue que te cobre não é de barata não. Aleluia. É de Jesus. Glória! Aleluia. Pastor, mas eu tenho uma explicação. Qual é? Eu sou crente, mas minha mão não é. Se tua mão te faz pecar, Corta e lança fora. se teu olho te faz pecar, Aleluia. porque é melhor entrar no céu faltando um braço do que ir com o corpo todo para onde? Pois é. Palavras de Jesus e não minha. Então, se a sua mão não é, converta ela. Esse salvo, ele vai para casa. E olha que interessante isso aqui. Quero ver quem vai pegar isso aqui. Ele está cego. Cleilson, né? Cleiton. Ele fica cego. Ele vai para um bairro, numa rua chamada Direita. Ele fica lá orando e jejuando. Aí Deus poderia ter ido, pastor, do pastor presidente de Jerusalém, do Pedro. Ele poderia ter ido no co-pastor da igreja, o Tiago. Ele poderia ter ido no braço direito do pastor Pedro, o João. Mas Deus não foi falar com nenhum deles. Deus foi numa igrejinha pequenininha do bairro. Falou com um profeta chamado Ananias. Olhou para ele e disse, Ananias, te levanta, te prepara, porque hoje tu vai consagrar alguém. Meu Deus. Aí ele empolgado, irmã, pega o azeite, pega tudo, quando ele vai sair, ele pergunta, vou consagrar quem, Senhor? Aí Deus empolgado dá um grito, irmã, Saulo de Tarso. Aí então que o desespero toma conta do profeta, pastor. Ele olha e diz assim, Senhor, mas o Saulo não é aquele que está matando os profetas, não. É ele mesmo. Mas esse Saulo aí não é o que está fechando as igrejas, não. É ele mesmo. É ele. E o Senhor quer que eu vá consagrar ele? É, porque para mim, ele é um vaso escolhido. Aleluia. Em outras palavras, não precisa ter medo de ir, não. Por que, Senhor? Porque quando eu mando você ir, eu já preparei quem vai te receber, o ambiente que você vai entrar. Meu Deus, quando eu desse mando jeito. você ir, eu já preparei tudo. Tanto é que quando o profeta chega, ele nem fala nada, é o Saulo que responde. A paz do Senhor, irmão Ananias. Aleluia. Como é que você sabe? O Senhor já tinha me dito que você viria. Percebeu aí? Deus prepara o ambiente antes mesmo de você chegar lá. Aleluia! Ele consagra, a visão volta. Aí ele faz uma coisa que todo novo convertido faz. Ele vai pregar em todo canto. Ele vai pregar na rua. Ele faz uma coisa que todo novo convertido faz. Ele vai pregar dentro de casa. Com a família. Aí sabe o que acontece? Aí esqueci o nome. Ei, sabe o que acontece aqui? Ele vai pregar dentro da casa. Com a família dele. A família de Zé dele. Ele perde o emprego, a casa e a família. Para não morrer de fome, tem que costurar tenda. Entendeu aí? Aí ele vai pregar, ele está pregando na praça, e essa parte é a mais legal. Ele começa a pregar na praça, ele está pregando, aí chega 3 visitantes para ver ele pregar, pastor. Pedro, Tiago, aí os 3 ficam de longe e ficam assim, pastor. Aí o Pedro começa a falar assim, ó. Quem foi que consagrou ele a apóstolo? Nunca andou com Jesus. Nunca viu Jesus fazer um milagre. Não passou por metade das coisas que nós passamos. Quem foi que consagrou ele a apóstolo? Aí o Paulo está pregando. Aí o João é o mais sincero. Na minha opinião, o João é o mais sincero. Porque o João, ele não vê maldade de nada. O João está vendo Pedro com o Senhor. Aí ele fala isso aqui, ó. Tem uma coisa aí que está errada aqui. E o que é? Tu percebeu que o que nós tem, ele tem. Mas o que ele tem, nós não temos. Aleluia. Pegou, irmão? Como assim? É porque o que nós tem, esse pregador aí tem. Mas o que ele tem, nós não tem não. Aí o Pedro disse, o que é, João? O que ele tem, nós não tem. Ele disse, a gente tem graça, tem unção. Ele tem. Mas ele tem conhecimento, nós tem não. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala bonito, o homem fala bonito, nós não fala não. Mas é 3 pescadores. Analfa de pai e beta de mãe.
Aí o Pedro fica com ciúme, o Pedro vai fazer o que muitos crentes mais velhos na fé fazem. Barra o ministério do novo convertido. Meu Deus. Percebeu? A pessoa que nunca prega, já está 30 anos na igreja, aí se levantou um novo convertido que está pregando, ele vai dizer assim, vai com calma. Abaixa mais aí, você tem que sentar para ouvir mais. Aí começa aquele barrar o ministério que está começando a pregar. É uma assim. O Pedro vai fazer a mesma coisa. Detalhe, o Pedro é o presidente de Jerusalém, pastor presidente. Ele chega no Paulo e fala assim, irmão Paulo, não sei nem como é que eu vou te dizer isso, mas a sua fama de perseguidor, de assassino de pastor, fechador de igreja, ainda está circulando. Ninguém acreditou muito que você se converteu, não. Então faz o seguinte, fica pregando agora não, espera a poeira baixar, aí você volta com tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quanto tempo dura uma má fama? Quanto tempo dura um falatório? Um ano? 6 meses? O do Paulo foi 14 anos. Meu Deus. Paulo voltou para casa, começou a mostrar a tenda achando que a igreja ia lembrar dele. Se passa 6 meses e ninguém chama ele. Se passa um ano e a igreja não lembrou dele. Se passou 10 anos e nenhum irmão foi visitar ele. 14 anos e ninguém da igreja foi atrás dele. Se fosse outro, tinha se desligado. Ele permaneceu firme. Quem está Aleluia. pegando esse livro? Glória. Mas sabe o que é lindo? É que enquanto na terra ninguém lembrava dele, no céu existe um Deus que nunca esqueceu dele. Verdade. Aleluia. É nesse momento que o Espírito Santo, no meio do ciclo de oração da igreja, quarta-feira à noite, ciclo de oração, pastor rolando na igreja, o Espírito Santo tomou um irmão lá e disse assim: apartai para mim Barnabé e Paulo. Meu Deus. Aí a gente tem um problema aqui. Barnabé é o presbítero da igreja, tá certo, congrega com a gente. Mas quem é o Paulo? Não tem nenhum irmão aqui da igreja chamado Paulo. Quem é esse Paulo? Aí começa a procurar, cadê esse irmão Paulo? Porque se o Espírito Santo falou, é porque tem. E não tem nenhum membro da igreja lá em Jerusalém com o nome Paulo. Barnabé tem, é o presbítero. Mas o Paulo não tem. Até que alguém olhou e disse assim, há 14 anos atrás, surgiu um missionário aí chamado Paulo pregando nas praças. E onde é que ele está? Na cidade de Tarso. Barnabé vai atrás dele. Quem está entendendo a mensagem? Aleluia. Barnabé vai atrás dele. Ele chega na cidade e começa a perguntar pro pessoal: você conhece o irmão Paulo? Você sabe quem é o irmão Paulo? E ninguém conhece. Até que um morador fala assim: ó, Paulo. Eu me lembro de um rapaz chamado Saulo, que se converteu aí e mudou o nome dele para Paulo. E onde eu posso achar ele? Naquela tenda ali, ó. Mas eu vou logo avisando Aleluia, vocês. Jesus. O baixinho é ignorante. Mamei ele, né? Como? Ah, ele é aquela. Uma margarida. Sabe qual é? Não pode fazer pergunta deixa pro Paulo. Deixa ignorante. Barnabé chegou, Paulo estava de costa. Ele nem olha para saber quem ele entrou. Barnabé olhou e disse: irmão Paulo, bom já atendo aí, daqui a 5 dias você vem buscar. Ele: não, eu não vim consertar a tenda não, o que é que você quer? Eu vim te chamar para a obra. Como é? É porque a gente estava no círculo de oração, o Espírito Santo falou apartar eu e você para a obra. Aleluia, E Jesus. querem botar a gente para cuidar de uma igreja que ninguém cuida. 1 Coríntios. Ele se levanta, pastor, de uma vez e fala assim: ó, vamos embora, Barnabé. Como assim, Paulo? Está com 14 anos que eu estou parado. Vamos embora. Estou atrasado há 14 anos. Aleluia. É então que eles vão. Eles vão cuidar da igreja. Aí Deus uniu o útil ao agradável. Porque Barnabé é ótimo cuidando da igreja. Ele é ótimo liderando. Barnabé é ótimo cuidando da finança da igreja. Só temos um problema: é péssimo pregando. Ele é bom em tudo, só não sabe. Aí Deus bota o pregador para andar com ele, o Paulo. Aleluia. Além de ser doido, prega. Aí o Paulo, pastor, vai fazer uma doideira no primeiro culto.
Primeiro culto da igreja de Corinto, ele chama os irmãos e diz assim: eu quero chamar os que estão doentes aí, olha aqui. Vem um doente aqui. Aí meus irmãos estão doentes. Aí o Barnabé fica: o que é que esse homem vai fazer? Aí ele ora e os enfermos são curados. Vamos ser sinceros aqui. Orar por uma dor de cabeça, embora, é fácil, sim ou não? Pastor, orar com a mão nas costas, sair é moleza, sim ou não? Vai dar ruim agora. Porque orar pelos que estão doentes é mamão. Só que o Paulo agora, no segundo culto, vai fazer uma doideira, irmão. Ele vai dizer assim, ó: eu quero chamar aqui na frente os que estão enfermos. Só que é outro tipo de enfermidade. Aí o Barnabé se desespera. Que enfermidade, Paulo? Quero chamar os irmãos que está faltando uma perna, que está faltando um braço, os que estão cegos. Vem aqui na frente. O Barnabé parte um troço, pastor. Orar para dor de cabeça e ir embora é fácil. Eu quero ver orar para o braço crescer. Meu Deus. Aí o Paulo diz assim, ó: vou te mostrar, Barnabé. Aí esse homem endoidou, pastor. Eu não acredito não. Aí o Paulo toca e o braço cresce. Ele toca e a perna cresce. Então os cultos, cada culto fica mais lotado que o outro. Quem está entendendo isso aqui? Glória. Tá vendo a doideira do Paulo? Barnabé quase infartando do coração e o Paulo lá tocando. Aí ele ainda fala assim, ó: Barnabé, me ajuda. Eu ajudar, como é que eu vou orar? Aí pessoal, é simples, Paulo. É simples, Barnabé. Pega o meu lenço aqui, tu toca o lenço num canto e eu toco no outro. E eles vão pegando todo tipo. Entendeu agora? Aí o que acontece? Ao decorrer da caminhada, Paulo vai tendo alguns companheiros. O Silas, ele vai tendo o Marcos. Só que quando chega perto do Marcos, é interessante isso aqui. Porque quando Paulo é preso a primeira vez, não foi isso, só uma vez. Quando Paulo é preso a primeira vez, o Marcos foge. Como o Marcos fugiu, Paulo fica com tanta raiva dele, mas ele fica com tanto ódio do Marcos, que ele escreve carta, pastor, para todas as igrejas. Não receba ele, ele não presta, ele não serve, ele é uma criança infantil, não receba. Todo mundo rejeitou ele. Ninguém quis mais saber do Marcos. Aí deixa eu liberar algo aqui. Só entende um rejeitado quem já foi. Só entende de fome quem já passou. Como só entende um rejeitado quem já foi, como o Marcos foi rejeitado por todo mundo, teve um rejeitado que adotou ele. O Pedro. Quem foi que adotou ele? Pedro trouxe ele para perto, doutrinou ele, cuidou dele. Aí o Pedro é preso. Aí você deve estar pensando: Marcos fugiu. O Marcos permaneceu. Aleluia, glória a Deus. Como ele permaneceu, aí o Pedro vai falar isso aqui no meio. Pega a caneta e o papel. Aí ele fica sentado de frente para a cela. Aí o Pedro fala assim: o que eu te contar, escreve. Daí surgiu o Evangelho de Marcos. Quem está escrevendo é Marcos, mas quem está narrando as histórias para nós é o Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Quem está escrevendo o livro de Marcos é Marcos, mas cada passagem que está ali, quem está contando é o Pedro. É por isso que o Evangelho de Marcos não tem detalhe nos milagres. O de Lucas tem, porque Lucas é doutor. É por isso que o Evangelho de Marcos não tem genealogia, porque não é o contador Mateus que está escrevendo, é o pescador analfabeto. Meu Deus. Por isso que ele é menor, por isso que ele é mais simples, porque quem está contando as histórias para nós é o Pedro. Tanto é que ele diz assim: o que eu te contar, escreve tudo com detalhe. Por quê? Porque eu não sou só um discípulo, eu fui um dos que caminhou lá da margem. Glória a Deus. Eu estava em todos os milagres. Aleluia. Aí ele escreve, aí a fama dele chega no Paulo. Então, olha só que coisa linda. Você já viu alguém ser picado por uma cobra e quem morrer é a cobra? Aconteceu com Paulo. Paulo é jogado da muralha 3 vezes, é jogado do navio 3 vezes, e ainda é picado pela cobra. Quem morre é a cobra. Aí o Paulo, pastor, ele vai entrar em coma. No meio do livro de Atos, bem no meio, ele entra em coma. E quando ele entra em coma, vão atrás do médico. E quem é o médico que encontram para cuidar dele? O ateu, o Lucas.
Aí todas as igrejas dele, pastor, vêm para ver como é que está o pastor presidente. Me corrija se eu estiver errado, mas quando os crentes se juntam, dá duas coisas: ou comida ou conversa. É ou não é? É ou não é? Se não sair conversa, sai comida. Olha lá se não saiu todos. Mas Paulo está em Roma e as igrejas vêm e surge as conversas. Que conversa? O médico Lucas está lá fazendo as coisas e os crentes estão falando. Tu lembra do dia que ele orou na perna do irmão e a perna cresceu? Aí o outro está não, estava focado quando ele orou no braço da irmã. E o Lucas está ouvindo. Chega a igreja de Éfeso para visitar o pastor. E os irmãos de Éfeso começam a falar das histórias. E o Lucas está ouvindo. O Lucas está prestando atenção. Até que o Paulo sai do coma. E quando ele sai do coma, ele fala assim: doutor, há quanto tempo eu estou em coma? Aí Lucas fala: 3 meses. Aí o senhor me dá licença? Mas eu não te liberei não. Não, o senhor me liberando ou não, eu vou embora do mesmo jeito. Eu estou há 3 meses atrasado para a obra. Não posso parar não. Aí ele: mas você não pode sair, eu não te dei alta. Cara. O senhor tem duas opções. Ou o senhor vai comigo, ou o senhor fica aí. Mas que eu vou. Quando ele vai, qual é o primeiro lugar que ele vai? Repita comigo: culto campal. Qual é? Culto campal. Ele vai pregar no culto campal, pastor. E o Lucas foi também. Aí no meio do culto campal tem um menino que cai do terceiro andar. Quando cai do terceiro andar, alguém grita: médico! Ele é lá o Lucas. Com licença, sou médico. Ele pega no menino e fala assim: aqui morreu. Está sem pulsação, está sem batimento, acabei de verificar, aqui só a outra vida. Aí o Paulo, que está lá no andar, pastor, grita assim: ó, ei! Morreu não. Aí eu vou para olhando assim: eu sou médico, eu verifiquei, está morto. Aí o Paulo diz: tá não. Aí ó, tá só dormindo. Meu Deus. Quer testar? Eu vou aí. Pastor, o Paulo foi lá e disse assim: ei, menino, levanta. E não é que o menino levantou? Aleluia. É nessa hora que o Lucas fica com ele desse tamanho, ó, sem acreditar. Aí depois disso o Lucas olhou e disse assim: Paulo, eu nunca vi Jesus, eu nunca caminhei com Jesus, mas caminhando com você eu vejo Jesus em você. Glória a Deus. Eu não sei porquê, mas eu quero isso para mim também. Aleluia. Eu quero esse negócio aí também. Aí ele começa a caminhar com Jesus e foi o amigo mais fiel que caminhou ao lado do Paulo, ficando com ele, indo visitar ele, estando com ele até o último dia. Aí é nesse momento que ele lembra que o Marcos mudou. A fama do Marcos chegou no ouvido dele, o coração quebrantou. E quando ele está na última prisão, que ele sabe que não vai sair dali, e Timóteo já tinha que ia vir visitar ele, aí ele fala: Timóteo, todo mundo me deixou, Timóteo, só Lucas ficou comigo. Mas quando você estiver vindo, traz o Marcos. Oh, glória. Aleluia. Eu fiz essa aula para tu entender, cara. Vou repetir. Glória a Deus. Quando você vier me ver, Aleluia, Jesus. traz o Marcos, porque agora é útil para o ministério. Vou desenhar. A mesma mãozinha que escreveu dizendo: ela não presta, ele não serve, ela não dá, não receba ela. É a mesma mãozinha que vai escrever: ei, fulana, quando você vier me ver, traz a irmã. Por quê? Porque eu sei que ela é útil para o ministério. Aleluia. Quem conhece a palavra em nome de Jesus? Glória. Vamos dar salva de palmas para Jesus? Agradeço a minha vida, a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Penso, né, irmãos? Deus só manda através da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem um chamado, né? Por isso que nós temos que valorizar o chamado de Deus na nossa vida. A caminhada, abaixa só um pouquinho. A caminhada não é fácil, né? Você vê tudo que Paulo passou, tudo que, né, Lucas passou.
tudo que Pedro passou, nosso próprio Jesus, né, irmãos? E nós sempre, o pastor Daniel, como servos do Senhor, como ministradores do Evangelho nessa terra, vamos passar luta. Vamos passar por tribulações. E a mensagem pregada sobre a rejeição, né? Só pode falar de rejeição quem não foi rejeitado, né? Como que eu vou dar um conselho para alguém se eu nunca passei por aquilo ali, né? Como que eu vou falar para alguém de algo que eu nunca passei, que eu nunca provei? Então, irmãos, cada um de nós, eu sei que já sofremos, passamos luta, não vai findar, tá? Não vai findar as lutas, as provações, só quando o Senhor arrebatar a sua igreja, né, irmãos? Mas eu digo algo de Deus para cada um que está aqui. Aleluia. Continue na perseverança, continue na caminhada, no foco, no propósito. Glória a Deus. Orando por aqueles que estão fracos na fé, orando por aqueles que estão desanimados, orando por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, orando por aqueles que estão em casa tristes, sem força para guerrear, sem força para lutar, intercedendo por aqueles que estão dizendo: ah, para mim não tem jeito mais, eu vou parar, eu vou desistir. Aleluia. Quantas pessoas caminhavam, que você via caminhando, você via ali buscando, perseverando, e hoje você não vê mais. É, meu Deus. Repito, você é melhor do que ele? Não. Ele é melhor do que você? Não. Não, irmão. A luta que você passa, ele passa, pode ser diferente, mas as lutas, elas existem na vida de todo mundo. Cabe cada um de nós saber o que nós queremos verdadeiramente. Nesta caminhada, como foi pregada, a rejeição,